todo mundo paga, o mais pobre paga muito mais. E agora vamos falar da notícia que deveria ser trágica, mas é cômica, na verdade, ou seja, sobre o rombo recorde das estatais brasileiras, porque o governo Lula conseguiu ter um rombo recorde nas estatais, nas empresas públicas brasileiras, superior a 8 bilhões de reais, o maior rombo da série histórica, e somente os Correios apresentaram um déficit de 3,2 bilhões de reais. Isso impactou e muito na conta das estatais. Agora, o presidente da empresa dos Correios atribuiu o problema à taxa de importação sobre compras no exterior até $50, a famosa taxa das brusinhas, né? Contra a Shein, contra a AliExpress, entre outros. Mas o que deixa mais sem palavras é o discurso. Foi o discurso feito pela ministra Esther Dweck sobre a inexistência do rombo e a presença de um lucro. Vamos ouvir as palavras da ministra Esther Dweck. Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar. Hoje o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né, que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. O foco com os Correios é que ele seja de uma empresa lucrativa. Se vai ter déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Não é um rombo, mas as empresas estão no vermelho, então não é um rombo, é um rombo trans, né? É um rombo que se sente um lucro, na verdade. Tem outra percepção de si mesmo, porque as contas estão no vermelho. Então, isso é inegável. O Banco Central mostrou que as contas das estatais estão apresentando um rombo e não um lucro, diferente daquilo que a ministra está dizendo. Mas eu queria pedir a opinião ao Jorge Serrão sobre esse delírio, se podemos chamar assim, um delírio da ministra Esther Dweck, que não vê rombo nenhum e sim um lucro nas estatais. O que está acontecendo, Jorge Serrão? Então vamos ajudá-la. O argumento dela pode estar certo. Sabe por que pode estar certo? Porque ela jogou a culpa na despesa. Aí o bicho vai pegar. E quem foi que causou a despesa que está quebrando o Correio? O governo Lula. Então o Lula tem que tomar uma providência. Ou ele exonera a ministra, ou ele exonera, manda embora o presidente dos Correios, porque eles botaram a culpa no governo Lula, né, no ministro Tachad, que tomou as decisões que estão dando prejuízo para os Correios, que, segundo eles, é uma empresa positiva, uma empresa ótima, muito bem gerida, maravilhosamente gerida por eles. Que, estranhamente, eu não sei o que aconteceu na era Bolsonaro, os Correios e outras estatais deram resultado positivo. Eu não sei o que esse Bolsonaro fazia. Não sei se ele mandou o pessoal não roubar, mandou o pessoal não jogar dinheiro fora, se ele não criou despesas desnecessárias que impactam a conta final realizada, né? É um mistério, né, que é fácil de explicar e que o PT sempre é o campeão. Na hora que você apresenta o resultado, eles sempre tentam inventar uma historinha do boitatá para justificar o injustificável, o número que representa uma má gestão, um péssimo resultado, que pode ser indício ou de mau gasto, ou de gasto com qualidade duvidosa, ou de a terrível corrupção, que sempre assolou a era petralha e que pode estar aí se manifestando novamente, né? Mas a gente hoje não tem. A Polícia Federal está muito ocupada hoje, correndo atrás dos bolsonaristas conservadores de direita, e ela não tem tempo de encontrar possível corrupção na máquina estatal brasileira. Então, vamos compreender essa situação, né? Ela é delicadíssima, então não tem crime no governo, porque não tem quem investigue o crime no governo. Entendeu? Ou você quer que eu entre para o governo Lula para ajudar o Sidônio a dar essa explicação brilhante? Com certeza, essa explicação ajudaria muito o Lula a entender o que está acontecendo, a falar um pouco melhor. Mas antes de passar a palavra para a Fabi, eu só queria mostrar graficamente do que estamos falando. Quando falamos de contas, né, o público pode ficar um pouco perdido, né? Afinal, são os números, é complicado. Então,
Vamos ver do ponto de vista gráfico o tamanho do problema, o tamanho do rombo das estatais brasileiras. Por favor, vamos mostrar, peço para a nossa produção mostrar o primeiro gráfico que demonstra como há sim um problemaço nas contas das empresas públicas brasileiras, que passaram de um superávit de 6,12 bilhões de reais durante o governo Bolsonaro, o seu último ano, para um rombo de 8,07 bilhões de reais no segundo ano do governo Lula. 11 estatais que apresentaram um resultado negativo. Mas quem está dizendo isso não somos nós, perigosos bolsonaristas, fanáticos, liberais, pessoas que querem afamar o povo brasileiro. Não, é o Banco Central. Vamos mostrar o gráfico número 2, que é o gráfico divulgado pelo Banco Central em um dos seus últimos relatórios, o relatório sobre a situação fiscal no Brasil, e esse gráfico demonstra como há sim um problema sério e grave nas contas públicas brasileiras. Vocês estão vendo aqui na coluna, na mais à direita, o número sobre as empresas estatais. O Banco Central indica 8,1 bilhão de reais em déficit das estatais, ou seja, o rombo que temos não é para a DOC que está falando, mas é o Banco Central do Brasil, inclusive Banco Central que está sendo comandado por Gabriel Galípolo, que foi nomeado pelo presidente Lula, assim como foram nomeados boa parte dos membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, o Banco Central com certeza não é anarcocapitalista, pelo menos nesse momento. O último ponto que eu queria mostrar para o nosso público é que em todos os anos em que o PT governou, a gente sempre teve rombo nas estatais. Enquanto, quando governaram Bolsonaro ou Michel Temer, a gente teve um superávit nas estatais. A gente vê nesse gráfico aqui, claramente, nessa tabelinha, como em 2013 o déficit das estatais era de 321,5 milhões de reais, ano da presidência Dilma. 2014 foi para 4,2 bilhões de reais. 2015, também Dilma, 4,3 bilhões de rombo. 2016, teve impeachment. Temer pegou o país nas mãos em abril, maio de 2016, então teve metade do ano, mas já conseguiu reduzir o rombo de 4,3 bilhões para 982 milhões de reais. Ou seja, basicamente um quarto daquilo que era. Em 2017, primeiro ano inteiro do governo Temer, tivemos o superávit, passamos de um rombo para o lucro. Aí sim, ministra Dweck, foi de fato um lucro real. 2018 também, governo Temer, mais um lucro. 2019, primeiro governo Bolsonaro, também superávit, assim como 20, 21 e 22, mesmo durante a pandemia, tivemos voltuosos resultados positivos. 2023, primeiro ano do governo Lula, mais um rombo, volta ao vermelho, 2,2 bilhões de reais de déficit. E em 2024, 8,07 bilhões de reais de vermelho, de rombo, o pior da série histórica. Fabi Barroso, quem vai pagar esse rombo, que na cabeça da ministra Dweck é um rombo que se sente um lucro? Então nós temos que mudar também no RG dele e explicar que, na verdade, não é um vermelho, mas é um vermelho imaginário. Fabi Barroso. Podem fazer na casa de vocês. Quem vai pagar? Pode fazer assim e assim. Somos nós, né? Os pagadores de impostos, para variar. E se não tiver como arrecadar mais, não tem problema. Nós estamos com o super taxade, né? Aquele que acha uma taxinha para poder cobrir os rombos e roubos do governo Lula, que ontem, nessa entrevista que a gente mostrou no comecinho, também teve a capacidade de dizer que depois de décadas o Brasil estava com superávit. Ah, Lula! Ah, Lula! Eu sempre falo, para mim, gráfico é uma coisa assim, muito difícil, gente. Eu vejo o gráfico, eu já abstraio. É natural meu, mas é a verdade desenhada. O primeiro gráfico que a gente mostra, até criança entende isso. Não tem como. E aquela linha de baixo onde tem assim, as carinhas dos presidentes todos, você vê que a gente passou de 2006 até 2019 com gente que, pelo amor de Deus, né, comandando tudo isso. Então, o brasileiro mostrou ser um povo muito sagaz. A gente conseguiu sobreviver e a gente vai conseguir sobreviver a esse desgoverno Lula. Mas as estatais, o Correio aqui, tem esse negocinho aí das taxas das buzinas, né? Deu um trabalho para o pessoal que não estava tão acostumado. Além do trabalho, é óbvio
que as pessoas pararam de importar. É óbvio, isso é muito óbvio. Dá para você fazer uma pesquisa na sua família, falar, pessoal, preciso fazer aqui uma pesquisa quantitativa. Quem comprava blusinha na Shopee e agora não compra? Né? Ou comprava 10 e agora compra meia por semestre. Tá nesse nível, a gente mudou demais. Fora o tempo também, porque quando vem esses governos tiranos, esquerdas, burocráticos, socialistas, além de aumentar a carga, também vem a super burocracia. Então, às vezes, levava uma semana para chegar, né? Agora, ó, fora que ninguém fala quase, mas a Receita Federal está em greve. Em greve, gente, está naquele esquema tartaruga, que eu particularmente não sinto diferença, me desculpa os agentes aí, né? Mas é isso, o Brasil parece que está nesse ritmo de tartaruga para nós, que somos os pagadores de impostos, mas para eles que estão lá usufruindo do luxo, gente, vocês já viram como vai ser a festa amanhã da votação? Meu Deus, e hoje, acho que é hoje, né, que o Lira vai fazer uma coisa lá super, né, lá em cima. Os políticos estão lá em Brasília, gente, naquela realidade paralela, usufruindo do meu e do seu santo dinheirinho suado de impostos. Não se esqueça que tem impostos embutidos, porque a gente fica olhando e fala, não paga. Não paga, todo mundo paga, o mais pobre paga muito mais, né? Porque tem os impostos de consumo onde o pobre... Então o Lula, agora a gente já sabe, ele não é pai dos pobres, ele é pai dos banqueiros e assim um padrasto, mas muito benevolente com as estatais brasileiras. Sexta-feira que vem, aguardo todos vocês, porque teremos o nosso Augusto Nunes aqui conosco para comentar sobre não só as notícias do dia, mas também sobre o seu último livro, 11 Presidentes, e eu contando a história dos últimos presidentes da República, inclusive, e um ditador, no caso de Cuba, né? Então, vai valer a pena comentar esse livro junto com o autor, junto com Augusto Nunes. Agora, também, hoje, vamos fazer um apelo, vamos chamar para que você ajude o Braddock a se manter independente. Se você acredita que a informação não deve ser controlada pelos globais e pela esquerda, junte-se a nós. Você pode ajudar o Braddock a continuar a sua batalha através de uma doação via Pix. Vamos ver se aparece aqui embaixo. Aqui está aparecendo a chave Pix para doar para o Braddock, que é apoie@braddockshow.com.br. Isso sustenta a nossa luta contra o monopólio da narrativa, que infelizmente é sempre de esquerda. E as doações a partir de R$ 150 vão ter como homenagem, como brinde, como presente, um livro exclusivo do nosso Rodrigo Constantino, é o símbolo da resistência contra esse sistema que estamos aqui narrando no Braddock. Então, envie o comprovante do seu Pix no e-mail apoie@braddockshow.com.br e receba, então, esse livro do nosso Rodrigo Constantino. A sua contribuição não é apenas um apoio ao jornalismo livre, é um ato de liberdade para todo o Brasil. No Braddock Show, onde a coragem e a verdade estão de casa, junte-se a nós nesta batalha em nome do Brasil, de um Brasil